Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana Francischini, sou colunista aqui da França e esse mês eu conto para vocês um pouco sobre aquela fase dos 2 anos de idade da criança que nós passamos por aqui. Eu sou mãe da Amélie, que tem quase 3 anos, e do Noah, que tem 8 meses. Nós acabamos vendo uma psicóloga para nos ajudar a alinhar algumas coisas que estavam difíceis aqui em casa. Primeiro, eu só queria comentar que eu acho que essa fase é bem desafiadora para a gente, quanto mãe e pai, porque para mim é uma ruptura, né? Aquele bebezinho que cresce, né? Vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e só fazendo coisas fofas. E você sabe que ele precisa muito de colo, de você, né? E ele vai aprendendo a sorrir, a engatinhar, a caminhar, a falar. De repente ele começa a dizer não, né, pra gente. Ele não tá de acordo com muitas coisas e ele, né, a criança diz: não, não quero, não acho que eu tenho que fazer isso, não acho que eu tenho que colocar casaco, mesmo se estivesse 5 graus lá fora, não acho que eu tenho que guardar meu casaco, meu tênis, eu não quero comer isso. Então vira um monte de não, 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 né? Só que ao mesmo tempo a criança ela não consegue, ela não tem a linguagem desenvolvida para explicar isso de uma forma mais como nós adultos fazemos, né? Não quero por causa disso. A criança chora, a criança grita, a criança se joga no chão. E às vezes a gente vive num caos. Então, no texto desse mês eu conto algumas dicas que eu implemento aqui em casa, mas hoje eu queria mesmo compartilhar as dicas da psicóloga que nós vimos, né? Um dos grandes problemas aqui em casa se tornou o momento de dormir. Tava sendo muito caótico, com muito choro, a gente acabava perdendo a paciência e também gritando ou brigando. São atitudes que a gente não quer viver tomando, né? Viver, enfim. Então tava sendo muito complicado e também como houve a chegada do irmãozinho, né? Logo que minha filha completou 2 anos, então a gente tava meio perdido. E a gente decidiu ver uma psicóloga e ela nos deu 3 conselhos que mudaram completamente essa questão aqui em casa e que hoje eu quero compartilhar com vocês, porque pode ser que ajudem nesses conselhos também ajudem vocês. Então, primeiro de tudo, ela pediu pra gente relaxar. Ela nos fez ver que a gente tinha colocado muito peso em cima desse momento de dormir e que a criança sente. Então a gente estabeleceu uma rotina e a gente queria que essa rotina fosse perfeitinha, mas a gente não conseguia, né? Então era um momento de estresse desde o momento que chegava o finzinho da tarde, né? Que o pai dela chegava em casa, parava de trabalhar e que a gente ia começar a rotina da noite. Então ela pediu pra gente primeiro relaxar. Em segundo lugar, ela pediu pra gente não ficar falando tanto sobre isso com a criança. Eu já tinha lido que era importante contar para a criança o que ia acontecer. E sim, é importante para ela saber. Mas a gente não precisa contar 10 vezes no mesmo dia, não precisa, sabe? Então ela pediu pra gente parar de falar sobre isso, porque no jantar a gente já tava falando pra nossa filha que depois ela ia fazer escovar os dentes, tomar banho, ia colocar o pijama e ia dormir. Ia dormir com o papai e com a mamãe. E a cada passo a gente ia falando e a gente ia reforçando, reforçando que ela ia dormir, que ela ia dormir, que ela ia dormir. Só que era um momento estressante, a gente nem tava mais curtindo o momento de jantar, o momento do banho, o momento em família, porque a gente já tava com medo desse momento da hora de dormir e de quanto tempo isso ia levar. E claro, é um momento que a gente, como mãe, pai, que já passou o dia inteiro com a criança, ou tá chegando no trabalho, tá cansado, tá querendo descansar, tá querendo fazer outras coisas, né? Então a gente já tá estressado, mas é importante ter calma e respirar um pouco. Então nós paramos de falar com a nossa filha o tempo todo sobre isso. E o terceiro, que eu acho que é o mais importante, é que ela falou: parem de falar entre vocês, mesmo que a criança não esteja perto, porque no dia seguinte, né, na manhã seguinte a gente já tava falando sobre isso. Você viu, ela demorou tanto tempo para dormir, eu tive que fazer isso, isso e aquilo, nossa, foi cansativo. Ou, ai, nossa, ontem funcionou e hoje a gente vai repetir. Então, o tempo todo falando sobre isso também trazia um peso para essa rotina. E nós paramos de falar entre a gente. E a partir do momento que a gente parou de falar entre a gente conseguiu relaxar mais, a gente conseguiu olhar para a nossa necessidade e, inclusive, a gente viu que a nossa rotina estava equivocada de acordo com o tempo da nossa filha. A gente conseguiu perceber que ela precisava ir dormir um pouco mais tarde.
né? Que não adiantava a gente colocá-la às 8 da noite na cama, que é algo que é muito importante aqui na França, a rotina do dormir e a questão da criança dormir cedo é muito, muito reforçada aqui. E eu concordo com isso. Mas a gente não conseguia colocar a nossa filha para dormir às 8. Se a gente fosse às 8 pro quarto dela, pra cama, começar essa rotina, ela ia dormir às 10, 10 e pouco. Se a gente fosse às 9, ela ia dormir às 10, 10 e pouco. Se a gente fosse às 10, ela ia dormir às 10 e 15, 10 e meia. Então a gente percebeu que não adiantava nada tentar forçá-la a dormir às 8 da noite. E antes a gente nem conseguia enxergar isso. Então a gente conseguiu ver o ritmo dela, a gente começou a deixar mais tarde, a gente começou a se estressar muito menos, a coisa começou a fluir muito mais. E hoje ela já entende que é horário de dormir. Ela pede às vezes, eu quero ir dormir agora. E tem muito menos sono. Não é milagroso, tem noite que ela fala que ela não quer ir dormir e tudo, mas tá muito, muito, muito melhor. Então é isso, eu queria passar essas dicas que funcionaram aqui pra gente, né? Que podem te ajudar vocês aí também a levarem um período, né, de adaptação que é desse bebê que tá passando a ser criança, mais tranquilo, tá bom? Um beijo, me contem aqui também o que vocês fazem, se vocês tiveram algum problema com algum momento específico da rotina, né? Vamos trocar experiências. Um beijo, tchau, tchau.